Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Hoje, o título do nosso bate-papo, da nossa palestra, é a interpretação da oração do Pai Nosso. Eu escolhi esse tema porque recorrentemente vemos as pessoas fazerem a oração do Pai Nosso junto com outras preces, com outras solicitações, com outros pedidos, né? Mas de forma sistemática, decorada. E a oração do Pai Nosso, que foi nos dada pelo Mestre Jesus, por nosso irmão maior, Jesus Cristo, Cristo planetário, que desceu entre nós nessa época, quando ele deu a oração do Pai Nosso, em pedido do próprio Pai Criador. E como tudo que Jesus fala tem uma profundidade tremenda e tem muitas camadas que vamos conseguindo acessá-las assim que o nosso entendimento vai aumentando. A oração do Pai Nosso é a mais conhecida pelos cristãos e aparece em duas passagens do Evangelho. Em Lucas, capítulo 11, versículos 2 a 4, é apresentada uma versão reduzida com 5 petições, que é também a mais conhecida e que foi adotada pela Igreja Católica em sua tradição litúrgica. Porém, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, a oração do Pai Nosso possui uma versão a mais, desenvolvida com a seguinte frase final: porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Os discípulos de Jesus ouviam orar com frequência, e conforme relata Lucas em seu evangelho, a oração do Pai Nosso foi a resposta de Jesus a um pedido de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista também ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu, e assim por diante. Ao analisarmos a oração do Pai Nosso, devemos fazer em alinhamento com todo o ensinamento de Jesus. Tudo se conecta. O Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, todas as pregações, todas as palavras, as parábolas, se conectam em um único ensinamento. E quando falamos de Jesus, temos que lembrar que ele é um espírito puro, de ordem maior, de ordem crística. E ele é o Messias que veio encarnado e o governador do nosso planeta. Portanto, apesar de Jesus falar de forma simples para as pessoas da época e também para nós no dia de hoje, há muita profundidade de ensinamento espiritual que compreendemos melhor conforme evoluímos. A oração é um ato religioso que visa ativar uma ligação com Deus e que pode ser individual, comunitária, ser feita em público ou em particular. A oração pode ser de três tipos: oração de louvor, de agradecimento e de petição, que é a mais comum. Costumamos pedir ajuda para as nossas necessidades, muitas vezes, quase sempre, para as questões temporais e menos para as questões espirituais. Mas o agradecimento deve ser também um hábito em nossa vida, em nosso hábito de oração. Agradecer pelo que temos, pelo que recebemos. Que isso abre os nossos caminhos para recebermos muito mais. E o louvor nada mais é do que uma conexão com Deus, porque Deus, ele não precisa de ser louvado, ele não precisa de ser elogiado, afagado para nos dar as coisas. Somos nós que precisamos. E quando fazemos um louvor de Deus, estamos manifestando esse amor que, segundo o próprio Jesus, deve ser o maior de todos, o primeiro de todos, o nosso amor por Deus. Bom, e qual é a finalidade do ato do louvor, né, que diante de um ser transcendente e divino, né? Bom, como disse, será que Deus, em sua posição de Criador,
de tudo que existe gosta ou sente a necessidade de ser elogiado? Obviamente que não. O louvor é um ato de humildade que nos aproxima de Deus. Ele serve para melhorarmos a nossa vibração espiritual e nos ligarmos com mais facilidade a Ele. E o agradecimento? Ter gratidão é fundamental para que nos tornemos pessoas melhores, felizes, porque a felicidade é um estado de satisfação, é um estado de completude, né, interna. E toda vez que agradecemos, nos tornamos mais satisfeitos, nos tornamos mais completos. Além disso, a gratidão nos estimula a ter uma visão de mais otimismo em relação à vida. Ou seja, a gratidão nos impulsiona a evoluir, a querer mais também, mas em estar em comunhão com a criação, com Deus, com o que está à nossa volta. Não tem nada a ver com o gesto para agradar a Deus. Já a petição, que é o que mais fazemos quando oramos, né, para ter efeito, ela carece de sinceridade, de propósito, tem que ter um motivo, e merecimento. Jesus então começa a oração dizendo: Pai nosso, Pai. Esse é o primeiro paradigma que Jesus quebra, pois naquela época Deus era visto como rígido, punitivo, distante como rei. O Senhor dos Exércitos, que era evocado contra os inimigos, que exercia uma justiça implacável. O Deus que Jesus apresenta é a essência do amor, que está no centro do seu ensinamento. Portanto, mostra que se Deus é amor puro, a vontade dele é que tenhamos atitudes de amor em tudo que fazemos. E também, quando ele diz Pai, ele mostra esse Deus próximo de nós. E ao concluir a primeira frase, Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus é onipresente, está em todo lugar. Mesmo onde aparentemente vemos o ódio e a blasfêmia contra o seu nome, Deus enxerga a ignorância e ele também está lá. Todos são seus filhos. Como o próprio Jesus já disse também em suas parábolas, somos todos como as ovelhas de um rebanho e que nenhuma deve ser perdida. Santificado seja o vosso nome. Uma expressão de louvor. Mas o que quer dizer? Demonstra o respeito e a veneração por essa inteligência suprema, esse ser supremo. Consequentemente, não trazer desonra ou vergonha ou blasfemar o nome de Deus. Porque demonstrar respeito e veneração é nos aproximarmos de Deus, estarmos em comunhão com Ele, estarmos em vibração alinhada com Deus. E trazer desonra ou vergonha ao nome de Deus é nos afastarmos de Deus, é estarmos do lado oposto, refratários ao amor de Deus, refratários à vontade de Deus, refratários à lei de Deus. E o primeiro mandamento trazido por Moisés é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas. Santificar o nome de Deus é nunca perder essa conexão, é confiar em seus desígnios. Portanto, é ter fé. Imagine se o nome de Deus deixasse de ser mencionado por 200 anos. O que aconteceria? As pessoas não saberiam que Deus existe e perderiam essa conexão com Ele. Significa que todas as pessoas vivam sob o amparo e a proteção do Criador, por todo o sempre. Venha a nós o vosso reino. Onde está o reino de Deus? Quem pode dizer onde está o reino de Deus? Quando fazemos essa rogativa na oração, e venha a nós o vosso reino. É como se esse reino tivesse que vir a nós, transformar o nosso ambiente, transformar onde nós estamos, acabar com os nossos sofrimentos, acabar com a maldade, com a pobreza, com a doença, com as dores, as mazelas de nossa sociedade, né? E como é que imaginamos que seria um reino que pudéssemos atribuir como sendo de Deus?
perfeito, feliz, sem sofrimento, justiça plena. Falta até adjetivos para descrever o que seria um reino feito por Deus. E a pergunta vem: a periferia mais pobre de uma cidade, de um reino, também não pertence a essa cidade? Será que onde não existe a felicidade plena também é um lugar onde não tem a presença de Deus, há um abandono? Então vamos recorrer um pouco sobre as parábolas de Jesus para ver o que ele quis dizer sobre esse reino de Deus. Há muitas delas onde ele usa para exemplificar o que é o reino de Deus e a importância que ele tem perante as coisas que conhecemos. Então a primeira são três referências. A primeira em Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30, que diz o seguinte: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. E aí os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo, senhor? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. A segunda parábola, também de Mateus, no mesmo capítulo 13, mais adiante, nos versículos 44 e 46, onde ele diz o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. De novo, campo, de novo, essa questão que tem que ser alcançada, tem que ser acessado, né? E aí ele diz, como um tesouro escolhido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Outro sim, o reino de Deus, o reino dos céus, também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. E por fim, em Lucas, no capítulo 17, versículo 20 e 21, onde Jesus afirma que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, olha ele aqui, olha ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. As parábolas falam de escolher algo de valor maior e separar das outras para possuí-la. E não devemos procurar o reino de Deus fora de nós, como disse Jesus em Lucas, né? Ou melhor, relatado por Lucas em seu evangelho, pois ele está dentro de nós. Assim como a felicidade não está nas coisas que possuímos, mas ela é um estado espiritual. O reino de Deus existirá dentro de nós se abraçarmos sem restrição os valores espirituais e não nos prendermos demais às coisas terrenas. Essa é aí que está o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Como petição, não é nada mais do que pedir a Deus para que Ele ajude a, a conseguirmos construir esse reino dentro de nós e que possamos manifestar esse reino ao mundo. E manifestando esse reino, que primeiro existe em nós, ao mundo, possamos influenciar as pessoas a também desenvolverem o reino de Deus dentro delas. E assim, quando um mais outro desenvolverem o reino de Deus dentro de cada pessoa, não haverá mais no mundo a pobreza, não haverá mais no mundo o ódio será banido, não haverá mais no mundo sofrimento, não haverá mais no mundo raiva, desejo de vingança.
egoísmo, tudo aquilo que provoca essa sociedade desigual, onde poucos têm muitos, onde muitos passam necessidades, onde alguns esbanjam o supérfluo, outros não têm o necessário. Aqueles que vivem em conflito e desejo de vingança dentro de si porque não conseguem perdoar. Aqueles que se comprazem, que sentem prazer em fazer o mal, ou ver o seu semelhante sofrer ou, ou se dar mal em algo. Então, isso só vai acabar quando nós, em primeiro lugar, construirmos esse reino dentro de nós. E depois, cada pessoa, e assim também ajudando, construir esse reino dentro de cada um. Só aí teremos esse reino entre nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Não se trata de um desejo para que seja obedecido ou tenha suas vontades feitas por todos nós. Deus não precisa disso. Deus não precisa de que a vontade dele, que já é feita entre aqueles que já estão mais evoluídos, também seja feita entre nós. Não é um desejo de Deus, para que ele tenha uma certa hegemonia, né, em suas vontades. Não se trata disso, né? Se trata que, se no nosso mundo a vontade de Deus fosse feita, o reino dele já estaria entre nós e não haveria mais esse sofrimento. Somos nós que precisamos disso, somos nós que devemos desejar a vontade de Deus feita entre nós. Porque Deus nos criou simples e ignorantes e a compreensão das coisas espirituais faz parte do nosso processo evolutivo. Porém, nos céus, onde estão os espíritos superiores que já compreenderam as leis de Deus e trabalham para que tenhamos essa compreensão também. Fazer a vontade de Deus não é uma questão de obediência, mas de compreensão de que é melhor para nós mesmos. E é um estado já onde se manifesta um grau de evolução. E isso vai acontecer quando compreendemos que colocar a vontade de Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, inclusive as questões temporais de nossa encarnação, nos trará muitos melhores resultados, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Primeiramente, em sua criação, Deus nos deu condições de que todas as suas criaturas possam subsistir. Também, lembrando, como relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 27 a 31, onde diz, olhem, onde Jesus diz, né? Olhem os lírios do campo, que não trabalham e não tecem, e contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acham que vos dará também o necessário, né? E, e que não é para que vocês não se preocupem com o que comer e o que beber, que isso não vos cause ansiedade. Aí ele continua: os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai sabe perfeitamente que precisam delas. Deem, pois, prioridade ao seu reino, e ele vos dará estas coisas. É muito curioso essa passagem, né? Porque, primeiro, essa preocupação que temos com a sobrevivência. E essa passagem do Evangelho nos diz que Deus criou tudo em abundância. Todas as criaturas da terra têm como subsistir, né? Segundo ponto, que ele fala também sobre nos preocuparmos com o necessário para que possamos buscar construir o reino de dentro de nós. Essa questão
do necessário é para que não nos desviamos toda a nossa energia em adquirir bens materiais. Que isso não se torne um vício, que isso não se torne uma paixão, que aquilo que precisamos, Deus nos proverá e que devamos nos concentrar em adquirir os bens eternos, os bens espirituais, né? Então, essa é uma passagem que quando Jesus enfatiza, principalmente nessa parte, o pão nosso de cada dia, ou seja, é uma necessidade que temos e nos dai hoje é que não nos falte. Porém, uma questão muito relevante é que é o seguinte, logo depois que nos saciamos de comida e bebida, nós não temos mais fome e nem sede. Porém, quando passar um tempo, no dia seguinte, nós vamos ter fome e sede novamente. Essa é apenas uma necessidade de sobrevivência, sim, mas ela dura um tempo. Ela dura um tempo. E não devemos nos viver apenas em função dessa sobrevivência. O ser é muito mais completo que isso, como criaturas de Deus, e devemos nos desenvolver. E também tem um lado espiritual, que Jesus ensinou que tudo que é espiritual é superior em relação a tudo que existe na Terra. E para mostrar isso daí, também tem uma passagem que foi logo depois do milagre da multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e quando estava anoitecendo, ele e os discípulos entram no barco e atravessam o lago de Genezaré e foram para Cafarnaum novamente. Então, a multiplicação dos pães ele acontece do lado oposto do lago, né, de Genezaré. E no lado oposto em relação a Cafarnaum, que era onde morava Pedro. E depois do final, eles retornam. No dia seguinte, aquela multidão que tinha se fartado com o milagre da multiplicação dos pães, havia percebido que Jesus e seus discípulos não estavam mais ali. Então eles também entraram no barco e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E acharam no lá e fizeram a seguinte pergunta para ele: Rabi, né, como o sacerdote, né, o profeta, né? Quando chegaste aqui? Quando nós não percebemos quando saiu de lá que estava conosco? E Jesus não responde essa pergunta. E ele faz uma afirmativa como resposta a essa pergunta. E ele diz o seguinte: me buscais não pelos sinais que vistes, ou seja, o milagre que ele tinha feito e todo o ensinamento que ele tinha dado às pessoas, mas porque comestes do pão e vos saciastes. E aí ele fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ou seja, ele é o enviado de Deus. E essa comida que não perece, que permanece para a vida eterna, ele traz, né? E aí disseram para ele, ainda mostrando que ainda não acreditavam nele. E ele ainda falam assim para ele: que faremos para executar as obras de Deus? Perguntar. E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquilo, né, que fala a quem Deus os enviou. E disseram: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Questionaram, eles tinham acabado de presenciar o milagre da multiplicação dos pães. Estavam cobrando por mais sinais. E ainda disseram, né, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus lhe deu a comer o pão do céu.
né? Como o maná, o pão que veio do céu, o pão dado por Deus. E Jesus lhes disse: Na verdade, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha só, ele não diz eu dou o pão do céu, o Pai dá. O Pai é responsável por toda a criação, né? E o Pai, ele diz que o Pai me enviou para essa missão. E ainda disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então Jesus diz: Eu sou o pão que o Pai vos está dando. Eu sou o pão. Aquele que crê em mim nunca terá fome e nem sede. Ou seja, o verdadeiro pão espiritual é o Evangelho. E como que nós podemos ter esse pão espiritual a cada dia? É nada mais do que permitir que esse enviado de Deus seja o modelo em nossa vida. Que possamos seguir os seus mandamentos, que possamos compreender mais esses seus ensinamentos, refletindo, como disse, os ensinamentos de Jesus são como estão como em camadas. As palavras são simples, mas assim que vamos compreendendo, vamos acessando com mais profundidade essa preciosidade espiritual que são os ensinamentos de Jesus. Então, permitir que ele seja o modelo, que nos esforcemos em replicar, em praticar os seus ensinamentos. Assim, nós estaremos comendo desse pão espiritual a cada dia. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Aqui, como disse antes, também tem muitas camadas. Primeiramente, esse é um pilar da criação de Deus. A lei de causa e efeito, a lei do retorno. Como podemos pedir a Deus que nos perdoe se não perdoamos aos outros? Né? Recebemos na mesma moeda que damos. As reencarnações servem para harmonizarmos as faltas de vidas passadas. Ação gera reação, de forma que tenhamos merecimento que Deus nos dará na mesma proporção dos nossos atos. Então tem uma questão de justiça, né? Mas tem uma questão de evolução, porque as nossas dívidas, os nossos karmas que temos com outras pessoas são empecilhos para a nossa evolução, pois temos que resolver essas situações em encarnações sucessivas para nos harmonizarmos. Certo que também aprendemos, também avançamos, mas quanto mais envoltos nos encontrarmos com esses débitos do passado, e se ainda geramos mais débitos para o futuro, estamos como andando em círculo ou dando passos pequenos, porque a evolução vai se dar assim que conseguimos, né, essa evolução deste mundo feliz, onde esse ódio, né, vai ser expulso, esse orgulho, esse egoísmo. Quanto que não erramos todos os dias por orgulho e egoísmo? Até nas pequenas coisas, as maiores. Então, essas questões que nos prendem são como cintos que nos seguram presos a esse mundo, essa atmosfera que necessitamos de expiação, que necessitamos de provas, que necessitamos de correção. Assim que nos desvencilhamos dessas amarras, vamos poder viver um mundo mais feliz e alçarmos voos mais altos espiritualmente. Não nos deixei cair em tentações. É lícito. E digo até que na oração as pessoas
meio que se sente autoconfiante, não, então tentação, né? Pensando nas paixões, na essas questão de drogas, questão de vícios, né? Essas são as tentações, questão de um dinheiro, né? Honestidade, desonestidade. Mas a coisa é muito mais além. Se não fosse assim, né? Não teria cada encarnado na face da Terra a necessidade de possuir um anjo da guarda para guiá-lo e protegê-lo, e além disso, inúmeros mentores e equipes espirituais que nos assistem em nossas vidas, né? Porque existe uma quantidade muito maior de espíritos desencarnados à nossa volta do que pessoas encarnadas, e somos influenciados constantemente, frequentemente. E veja, Deus nos criou simples e ignorante, nos gravou em nosso ser o certo e o errado. Deus Jesus, né, pediu, né, enviou Jesus para nós, para ensinarmos os seus ensinamentos, ou seja, temos as condições de desenvolvermos, e ainda deu o livre-arbítrio para tomarmos decisão. Mas, para garantir, cada ser da Terra, cada pessoa encarnada possui um anjo da guarda para proteger E não é só, e não fica só no anjo da guarda, muitos protetores. Então a questão das tentações é muito mais crítica, né, do que imaginamos. E Jesus coloca isso na oração, para que não venhamos a perder a conexão com Deus e com os benfeitores espirituais. Ele sabe do nosso livre-arbítrio e que a companhia espiritual que temos é aquela que sintonizamos com os nossos pensamentos. E no estado espiritual que estamos, somos muito vulneráveis, principalmente com a nossa vibração que oscila demais. Basta estarmos magoados, basta estarmos tristes, basta termos raiva de alguém que fez mal para nós, para sermos envolvidos e alimentados em pensamentos ruins e nos desviarmos do nosso caminho. E a oração é uma forma de nos conectarmos com esses mentores e protetores espirituais. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Deus permitiu que o mal estivesse entre nós para que o mal melhorasse, para que o mal pudesse conviver com pessoas um pouco mais avançadas, já desprendidas de certas paixões arraigadas, de certos ódios, né? Também, ah, assim, uma questão material exacerbada por poder, por dominar, né? Que são características do mal, né? Porém, Deus permitiu que houvesse o mal, pessoas do mal, convivendo com aqueles que já de uma certa forma se desvencilharam do mal dessa forma, para que o mal pudesse avançar e para que aqueles que estão um pouco à frente pudessem ajudar e que ambos se ajudassem, né? Porque os espíritos que comprazem com o mal se recusam a aceitar as leis de Deus e são excessivamente apegados à ganância, ao poder e à dominação. O mal está sempre pronto para nos abalar e nos tirar do rumo certo. Eles não querem que vençamos espiritualmente. Eles não querem, porque quanto mais avançamos, mais fica difícil deles nos dominarem. E quanto mais nos atrasarmos na evolução, maior será o número de pessoas que os espíritos trevosos poderão influenciar e fazer o que eles querem. E para nos livrarmos do mal, temos que caminhar no bem e estarmos sintonizados com os nossos protetores. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Então, está em Mateus, né? É o final da oração do Pai Nosso em Mateus, que é com essa frase. E essa frase fala da superioridade de Deus sobre todas as coisas e reforça a nossa fé. Como também está em Romanos 8, né? Capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A oração do Pai Nosso é a essência dos ensinamentos de Jesus. É um resumo. É o essencial para a nossa vida.
Dizer a oração do Pai Nosso sem sentir, apenas pronunciando as palavras, não estabelece uma verdadeira conexão com Deus. É o sentimento quando oramos que nos conecta a Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus coloca aquilo que é mais relevante, mais essencial para as nossas vidas. Portanto, além de nos dirigirmos ao Pai através da oração, dessa oração maravilhosa, reflitamos sobre os ensinamentos de Jesus e sobre o que discutimos aqui hoje, de forma que possamos viver uma vida na essência dessa linda oração que Jesus nos presenteou. Muito obrigado a todos e que fiquem na paz de Deus. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.